E a partir desses números naturais, a gente pode definir várias funções. Lembram, por exemplo, nas funções recursivas de Kleene, eu tinha a definição do sucessor. Então, como é que a gente definiria o sucessor de um número como um lambda termo? Bem, notem que o que eu faço, né, para qualquer número aqui, quando eu faço o sucessor, é adicionar um f aqui dentro. Tá? Ou seja, se o sucessor de 1, o que ele faz? Ele adiciona um f ali dentro. Sucessor do 2 adiciona um outro f ali dentro. E assim sucessivamente. Então, eu tenho que pensar um lambda termo, né, para representar o sucessor que adicione, né, ao numeral, que eu vou passar como parâmetro, por exemplo, o numeral n, um f a mais. Tá? Então, a forma de fazer isso, pessoal, é o seguinte: eu vou passar o sucessor de n, ou seja, eu vou fazer um lambda n, que é o número que eu vou passar como parâmetro, tá? E o que eu vou fazer? Eu vou adicionar um f a ele, que é o sucessor desse número, tá certo? E vou pegar o número que eu passar aqui como argumento para ele, né? O número n, que eu vou passar como argumento, e depois, dentro desse f, eu não posso ter lambda. Lembra que um número LF de x, um número ele começa sempre com LF de x? Ora, eu não poderia ter uma expressão que seria lambda fx, f de lambda f de x, por exemplo. Né? Isso aqui não poderia acontecer, porque ele não está no formato do numeral. Né? Notem que eu tenho aqui um fx aqui e no final. Eu preciso ter só nessa parte aqui final, para ele ser um número. Então, o que eu vou fazer? Eu vou simplesmente, quando eu passar o numeral, chamar a minha função f, que vai tirar esse primeiro f, e vou passar o x, que vai tirar esse segundo x da expressão. Certo? Então, o sucessor, pessoal, ele vai se definir da seguinte forma: lambda nfx, certo? De f, certo? Que é um f a mais que eu vou adicionar, é um número a mais, ou seja, eu estou adicionando um f aqui, de que número? Do número n, que eu vou passar como argumento. Agora, esse número que tem aqui vai ter lambda fx no começo. O que eu preciso fazer? Eu preciso tirar ele. Como é que eu tiro? Simplesmente chamando o f e o x para jogar eles fora, tá? Exemplo, vamos aqui para o exemplo concreto. Quem é o sucessor de zero? Bem, pela nossa definição, é o lambda nfx de quem? Do mais 1, que é o f, do n de f de x. Né? Qual é o número que eu estou passando? É o 1. Né? Quem é o zero, desculpe. Quem é o zero? É o lambda f de x, ou seja, o f não acontece nenhuma vez ali, né? Então, eu tenho lambda f de x de x. Bem, se a gente fizer uma redução, né? O que eu faço? Eu vou substituir o n, né? Por lambda f de x. Então, vamos fazer isso. Ó. Eu vou ficar com a expressão lambda f de x, aonde tinha o n, eu substituí ele pelo zero. Lambda f de x. Tá? Era essa expressão que eu tinha. Ok? Bem, aí vamos lá. Ó. Lembrem que eu acabei de falar para vocês, isso aqui não está no formato de um número, isso aqui não é o formato 1. O que eu faço para ele ser o formato do 1? Eu vou tirar essa primeira lambda de abstração f e tirar também a segunda lambda de abstração x. Como é que eu faço isso? Fazendo duas lambdas aplicações, o f e o x. Vamos fazer a primeira. Ó. Onde tem lambda fx de x, eu vou substituir o f pelo f. Ou seja, eu vou ter, né? Não tinha nenhum f e continuo só com x. Não tinha nenhum f aqui no x, né? Era só o x, então eu tenho o x. E depois eu faço o x substituindo por x, retornando o próprio x. Portanto, quem é aqui a expressão é o 1. É o lambda fx, que já permanecia, o f que eu adicionei e o x. Tá? Então, só recapitulando. Quando eu preciso lidar com números, certo? Eu simplesmente vou aqui nessa parte de dentro, tá? Colocar as lambdas aplicações fx para poder tirar desse numeral n
o lambda fx, porque ele tem que estar no início da minha expressão. Então, assim, eu defino o sucessor de um número. Vimos o zero. Vamos ver mais dois exemplos. Vejamos mais exemplos para consolidar o entendimento da função, né, do lambda termo que representa o sucessor. Aqui a gente tem nossa definição do sucessor. Vamos fazer o sucessor de 1. Bem, isso aqui é a nossa definição do sucessor e esse outro termo aqui é o nosso numeral 1, né? Na notação do Church, né? No numeral de Church. Bem, lembrando, o que é fazer o sucessor? Não é adicionar uma função f ao número que eu passo como argumento? Então, eu vou passar um número com argumento, o n, por isso o lambda n, tá certo? E vou acrescer um f antes dele, ou seja, aumentar 1 nele, tá? Agora, se eu fizer isso sem levar em conta que ele tem que estar no formato do numeral de Church, que sempre começa com lambda fx, né? E eu não tenho mais nenhum lambda fx dentro, se eu não levar isso em conta, eu vou definir de forma errada. Então, eu preciso levar em conta que no numeral eu sempre começo com lambda fx, por isso que o fx está aqui, né? E aqui, quando eu passo um numeral n, ele já tem um lambda fx, então eu preciso remover esse cara aqui, porque eu já adicionei ele no início, para estar no formato. Então, por isso eu faço duas aplicações no meu numeral que eu passo como argumento, que é o f e o x, que simplesmente tira, né, as lambdas abstrações, ou seja, eu permaneço com o número de f's que tinha, como permaneço com o número de x que tinha, mas eu tiro as expressões do lambda, tá? Então vamos ver aqui, ó. Eu tenho a definição do sucessor e eu tenho 1. O que eu vou fazer? Eu vou substituir o meu n por 1. Então, o que eu faço? Eu substituir, né, através de uma beta redução, o meu n por 1. Tá? Exatamente como o item anterior, fazendo a beta redução, aonde eu substituo o n, né, por 1. Tá? Bem, como eu tinha dito, ele não está no formato numeral de Church, né? Então, eu preciso tirar esse lambda fx. Por isso, tem como argumento aqui, né, como elementos de entrada, o f e o x. Por quê? Porque eu vou tirar o primeiro f e depois eu vou tirar o x, né? E depois, né, esse número com o fx, que é o 1, acrescido do f vai ser o 2 e o lf, o lambda fx antes. Então, vamos lá. O que eu vou fazer? Vou fazer uma beta redução, onde o f vai substituir o lambda f, todas as ocorrências de f, pelo f. Ou seja, só estou retirando o lambda f, porque eu estou deixando os f's que eu tinha lá, né? Então, se eu tinha um f, esse único f permanece aqui. Tá? Agora, se eu tinha um x, né? Eu tenho um x aqui, o que eu faço? Quero tirar esse lambda x. Então, eu faço de novo uma redução, né, uma beta redução, para substituir o lambda x pela aplicação do x. Então, eu fico com fx. Tá? E aí, eu tenho lambda fx, né, ponto fx, que isso aqui é o meu numeral 2. Que era exatamente o sucessor de 1. Tá? Exemplo do sucessor de 2 é a mesma coisa. Ó. Eu tenho a minha definição de sucessor e tenho aqui o numeral 2. Por que esse numeral 2? Porque ele começa com lambda fx e tem duas ocorrências de f, né? E o x. Tá? O que eu faço? Eu vou fazer uma redução, a beta redução. Ou seja, eu vou substituir o n pelo 2, né? Quem é o 2? Essa expressão lambda fx, fx. Então, eu substituo, né, o n pelo 2. E aí a expressão permanece igual. Depois, o que eu faço? Eu vou simplesmente tirar essa lambda abstração f, aplicando o próprio f, permanecendo com os f que eu tinha. Então, quando eu faço uma beta redução, eu vou substituir todos os f's pelo próprio f, ou seja, vou ter ff. Na prática, o que eu fiz? Eu só tirei o lambda f.
e depois eu faço a mesma coisa para o x, ou seja, eu vou substituir o lambda x e todas as ocorrências de x pelo próprio x. Eu só tenho uma, então eu fico com uma ocorrência, tá? E aí essa expressão toda fica f de x, né? E eu já havia acrescido um f, né? Então eu tenho exatamente o sucessor de 2, que é o 3.